Pessoal, vamos começar. A gente vai começar essa aula aqui, ó, a aula 12A, tá? Depois, quem quiser passar o pendrive para copiar a imagem do Oracle e tal, eu tenho aqui da 2 GB, 3 GB quase, daí dá para vocês levarem para casa. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é abrir o VirtualBox e não iniciem ainda a máquina, a gente tem que fazer algumas configurações. Então, ó, o Oracle VirtualBox, vocês vão lá e abram ele, por favor. Tá? Provavelmente vocês vão ter essa imagem aqui, ó. A OLE57DBXZ. Essa imagem sempre que a gente vai trabalhar. Tá? Então, abram o Oracle VirtualBox, não iniciem ainda. Tá? Ela está bem otimizada, ela está com Linux. É um Oracle da própria Linux que eu peguei e coloquei. Ela está com 1 GB rodando um banco de dados Oracle. É óbvio que esse Oracle ele é um banco otimizado também, ele é o XZ, tá? É o Express. Para a gente é mais que o suficiente, a gente vai ver agora a parte de seleção de dados. Tá? Então, com certeza ele atende muito bem ao que a gente vai fazer. Tá? Nós vamos vir aqui, ó, então vocês vão clicar uma única vez só para selecionar e vão vir em configurações. Correto? Nas configurações vão ter algumas coisas a serem ajustadas. Como, por exemplo, rede. Em rede, se vocês clicarem ali, ó, né, deixam o avançada aberta, conectado a, vejam se vocês estão com placa em modo bridge. Se não tiverem, pode mudar a placa em modo bridge. Tá? Por quê? Porque isso daí vai fazer com que seja a máquina virtual seja um host da rede. Então você vai conseguir pingar, certo? A máquina virtual em qualquer um dos hosts que a gente tiver dentro da nossa rede. Agora a gente vai fazer o seguinte, esse modo promíscuo aqui, ó, vocês vão colocar como permitir tudo. Vejam se já está, se não tiver, mudem também. Porque você já startou a máquina, não é? Ainda não? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, você tem que mudar uma placa aqui. Tranquilos aí, pessoal? Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês estão vendo aqui esse endereço MAC? Vocês vão clicar nesse botãozinho aqui, refresh, algumas vezes. Tá? Umas 4, 5, 10 vezes aí. Para que é isso daí? É justamente para a gente não ter conflito do endereço MAC. Tá? Beleza. De 4 a 10. É um número aleatório cada um. Para que é isso daqui? Para justamente a gente não ter problema do nosso MAC address repetido na nossa rede. Beleza. Tranquilos? Cabo de rede, ele vai estar aqui como conectado, ó. Tá? Vamos vir aqui, ó, na parte, ó, se não me engano, de... Aqui não precisa ainda. Legal. Para isso é só. Podem dar o OK e podem agora dar o iniciar nesse cara. Ele demora um pouco, a máquina virtual demora um pouco para erguer, mas depois de ela ter erguido certinho, sem problema, é bem fácil de a gente trabalhar. Problema? Você tem que iniciar a máquina e vai ter que habilitar o modo de virtualização do setup. Infelizmente,
Você, professor Thiago, o resto, tudo vai forte. Ou é F1, ou é F2, ou é Alt F2, Alt F10. Aí, ó, viu? Ó, esse vai fazer, pode trabalhar aqui. Isso pode isso. Não precisaria, mas eu vou focar no story pode salvar. E aí, refazer de novo, você vai perder a sua configuração. Bom, a tela de vocês aqui, ó, já devem estar nesse ponto, né? Que ele está pedindo o usuário. O usuário do sistema operacional é o Oracle, tudo minúsculo, senha Oracle, tudo em minúsculo. Oracle, tudo em minúsculo, senha Oracle, tudo em minúsculo. Aí é para ele ter entrado aonde? No sistema operacional, correto? Beleza. A gente vai precisar fazer essa configuração aqui também, ó. Dispositivo, tá? Isso aqui, ó, na máquina virtual. Dispositivo, tá? Área de transferência compartilhada. Vocês vão deixar em bidirecional. Aqui, ó. Para quê? Para o nosso Ctrl+C e Ctrl+V funcionar entre o Windows e o Linux que a gente está tendo aqui. Correto? Então, deixem a área compartilhada como bidirecional. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Ótimo. Vamos já deixar pronto para umas ferramentas que a gente for mexer estarem corretas. Bom, é muito provável que vocês tenham que ajustar o teclado. Então, vocês vão vir aqui, ó, System, Preferences, Keyboard. No Layout, vocês podem procurar por Português Brasil ou Brasília ABNT2, não lembro. Aqui, ó, Brasil. Pior que não é esse. Não. Espera aí que não é aqui não. Para acertar o teclado. Unidade, layout, choose. Ó, pessoal, Brasília BNT2, tá? É essa parte aqui, ó. Então, se vocês virem aqui, ó, Keyboard, Layout, e depois virem aqui, ó, em Choose, tem lá, Brasília BNT2, Choose, e aí vocês podem escolher ali. O meu é em inglês por padrão, então eu vou deixar do jeito que tá, correto? Senão a acentuação de vocês ou algumas teclas vão estar aí, né, com problema. Vocês já vão fazer o seguinte também, aqui em System Administration, Security Level and Firewall. System Administration, Security Level and Firewall. Ele vai pedir a senha de root.
senha root, Oracle, tudo em minúsculo. Vocês vão deixar aqui, ó, firewall disabled, tá? Firewall disabled. E SE Linux também, disabled. Os dois. E vão dar o apply e ok. Beleza? Talento aí, né? Legal, pessoal. Essas configurações vocês vão ter que fazer o quê? Toda vez que vocês iniciarem o Linux. Por quê? Porque por padrão a imagem do Windows é restaurada em toda a reinicialização. Correto? Então, essas configurações vocês já começam a reconfigurar para vocês terem um ambiente aí certinho. Tudo bem? Legal. Agora, onde fica o Oracle? Vocês vão vir aqui, ó, em terminal. Eu vou aumentar a letra aqui, ó. Vou dar um zoom mais, tá? Tudo bem? Linux, pessoal. Tranquilos aí? Mais ou menos? Mais ou menos. Tudo bem. A gente não vai precisar tanto do Linux, mas para quem quer, para quem gosta de administrar servidores de banco de dados, é imprescindível vocês conhecerem o quê? Linguagem de prompt ou linguagem shell. Certo? Se você for mexer com um SQL Server, aprende lá o PowerShell, aprende o MS-DOS, você vai precisar, não tem o que fazer. Tá? Então, é necessário. Quando você administrar 100 máquinas, 100 servidores de banco de dados, cara, você não fica, tá, em ambiente gráfico, indo um por um, não. É pelo shell, você vai fazer script para ver se pelo menos o seu servidor está respondendo. Tá? Tudo bem? Só um instantinho, pessoal. Obrigado, pessoal. Então, a gente vai ver que é imprescindível. Aqui, pessoal, em Linux, se a gente tem esse cara aqui, ó, o dólar, sinal de dólar, né? É sinal que a gente está em modo o quê? Usuário comum. Correto? Para a gente entrar em superusuário, para a gente ir no modo superusuário, a gente tem que dar o comando su espaço menos. Tá, ó, su espaço menos. Deixa eu tentar dar mais um zoom aqui ainda. Beleza? E aí ele obviamente vai pedir a senha, Oracle. Esse Oracle fui eu que dei o que na hora de fazer a instalação do Linux. Por isso que ele tem essa senha, mas poderia ser qualquer outra senha forte aí de Linux. O que acontece aqui, na hora que a gente está nesse modo aqui, ó, com cerquilha, é sinal que aí sim a gente está como superusuário do Linux. Aí a gente consegue fazer qualquer manutenção. Tudo bem até aí? Legal. Vamos dar um exit aqui, ó, para a gente voltar para usuário normal, usuário simples novamente. Beleza? Exit. Tá? Esse cara aqui é prompt shell, é do Linux ainda. Para a gente entrar no PLSQL, para a gente entrar no SQL Plus, aliás, né? SQL Plus.
espaço, barra S, HR. Vamos ver se esse cara aqui está destravado. SQL plus, faltou aqui, ó, espaço, barra S, HR. Ele está falando o que aqui, ó? Aqui agora, com a letra grande, Ctrl, Shift, menos. Esse aqui. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte então, ó. Vocês vão só digitar por enquanto SQL Plus. Ele vai deixar conectar. Ele vai pedir o usuário HR, senha HR, tudo minúsculo. Beleza? Mais uma vez, ó, vou sair daqui. Vocês estão no shell aqui, ó, do Linux, com $. Vocês estão nessa parte? SQL Plus. Enter. Aí ele vai pedir, ó, Enter Username. HR, tudo minúsculo. Enter. Senha, HR, em minúsculo também. Legal? Se ele deu essa telinha aqui, ó, prompt SQL no maior, é sinal que vocês estão conectados aonde? No Oracle. Tá? O Oracle, a parte mais primitiva dele, pessoal, é isso daqui. E é isso desde a versão 1 do Oracle. Isso daí não muda e não vai mudar. Certo? Isso daqui é a mínima ferramenta necessária para você trabalhar com Oracle. É horrível, mas pelo menos é a única que você sabe que tem todas as versões. Se você precisar dar manutenção no Oracle 3, Oracle 4, isso daqui vai existir. Tá? Fora isso, você não tem garantia nenhuma. A Oracle em si agora ela já está atualizando mais ainda as ferramentas gráficas. Correto? Legal. Já consigo fazer select. Eu já estou conectado num banco de dados. Select aqui, ó. Select asterisco from dual. Ponto e vírgula. Enter. Select asterisco from dual. Ponto e vírgula. Enter. Essa tabela dual, pessoal, é uma tabela de sistema. Tá? Todas as versões do Oracle também tem. Correto? Ela só tem uma linha e uma coluna. Precisa ter o ponto e vírgula. Porque o teclado está zoado, né? Vocês vão ter que descobrir a ponto e vírgula. É o cedilha ou ponto e vírgula. Legal? Beleza? Bem, pessoal, isso é o Oracle. Isso daqui que ele mostrou, ó, um D e depois um X, isso é o campo e isso é o quê? O valor do campo. Esse cara aqui pode se transformar basicamente em qualquer coisa. Para o Oracle, mesmo para você fazer uma select simples, você precisa de uma tabela, correto? Para o SQL Server, não, você consegue fazer select sem tabela. O Oracle não dá. Então, se a gente precisar de uma tabela de sistema, é essa tabela que a gente vai utilizar. Tudo bem? Ótimo. Bom, nós vamos começar a ver os nossos exercícios aqui, ó. Porém, a gente vai precisar fazer o quê? Criar uma base de dados aqui, ó. Tá? Para isso, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar, dar Ctrl C nisso daqui, ó. Ctrl C inteiro, nesse código. Tá? Certifiquem-se que você está realmente copiando inteiro. Ctrl C. Você vai vir aqui no Windows ainda e abrir um bloco de notas.
Tá, ó. E vai dar um Ctrl V aqui, ó, para ver se realmente você copiou todo esse código. Beleza? Agora que isso daqui está em texto puro, a gente vai dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo e um Ctrl C do Notepad aqui, ó, do bloco de notas. Legal aí? Conseguiram, pessoal? Isso daqui está fazendo o quê? A gente, na verdade, está criando uma base de dados dentro do Oracle. Na verdade, não uma base em si, um esquema. Que o banco de dados Oracle 11 ele trabalha com uma única base por instância. Mas a gente está fazendo isso. O que a gente vai fazer então? Bom, lá no Oracle agora, ou aqui no Linux, né? A gente vai abrir aqui um Application, Acessórios, Text Editor. Application, Acessórios, Text Editor. Correto? E vamos dar o que aqui, ó? Um editar paste, um edit paste. Ctrl V. Certo? Ele copiou o texto puro, correto? Para o Linux. Aqui, ó. Por quê? Porque a gente habilitou aquela parte do quê? De área de transferência compartilhada. É por isso que a gente conseguiu. Tá? Vamos salvar esse cara aqui, ó. Save. Save. Aqui, pessoal, vocês vão escolher no diretório Oracle mesmo, ó, Save in Folder Oracle. O name, vocês vão colocar aqui, ó, banco1.sql. Name, banco1.sql. Beleza? E vamos dar o quê? Save aqui, ó. Legal? Agora, depois que você salva, ele começa a reconhecer alguns comandos aí, né? Alguém não conseguiu, pessoal? Abram lá o bloco de notas do Windows. Só salvar agora. Você copiou lá o bloco de notas do Windows para cá, né? Exato. O problema é o seguinte: o site, se ele tem código arquivo, cola no bloco de notas lá, passa ele link para cá. Esse cara eu não conheço, eu não sei se gera código não texto por isso daí. Você entendeu a mãe? O site, cara, assim sugere. A única cara que vai limpar é o Ctrl V pro bloco de notas. É isso que a gente garante. Acessórios. Text. Professor, uma vez, depois de salvou. Mas o que está falando? Que eu não sei, só vai ter um salvar. Salva dentro do diretório Oracle. Salvar tudo, salvar com. E agora, se salvar uma vez, ele vai ser salvar isso. Aí você salvar com dentro do Oracle. Agora, põe um ponto SQL. Tudo minúsculo, tudo tem para fazer a gente sem informação. Põe um ponto SQL, beleza. 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 Tranquilos aí? Legal. Isso daí, pessoal, é um script. Tá? Ó, se vocês verem aqui, ele está criando uma table space, ele está criando um usuário, ele está criando um esquema, ele está criando as tabelas e está fazendo a inserção de dados. Essa parte nós não vamos ver no curso. Vocês só vão ver em banco de dados 2. Tá? Mas a gente tem que pegar e pelo menos saber o que está acontecendo. O create table aqui, ó, é a criação das tabelas. Depois a gente vai ver com detalhes isso daqui tudo. Insert int, ó, é inserção de dados. Legal, só que no Oracle não tem nada de botãozinho de clicar lá o play e ele rodar. Não existe isso.
Pelo menos nesse ambiente que a gente está vendo. Não tem esse negócio. Não é igual ao Visual Basic. Não é igual ao Visual Studio. Oi? Banco 1.sql. Legal, vamos fechar esse cara aqui, ó. Tá? Vocês estão conectados como um usuário HR, né? O HR ele não tem muito poder para fazer muita coisa. Por quê? Porque ele é um usuário limitado. Para isso, a gente vai precisar se conectar como sysdba, tá? Então, a gente vai precisar fazer o quê? Sair daqui, ó. Vamos dar um exit. E agora, a gente vai tentar fazer aquele comando. sql plus /s sysdba. sql plus espaço /s sysdba. SQL plus. Legal. Ele... Deixa eu sair de novo e mostrar o comando. Ó, SQL plus /s sysdba/s espaço sysdba. O que isso daí está acontecendo, pessoal? Vocês estão conectando agora como administrador do Oracle no SQL Plus. Tá? E aí sim ele consegue fazer o quê? O que vocês quiserem. Legal? Conseguiram aí, todo mundo? Legal. Ele vai abrir lá o prompt, não vai? Se vocês salvaram na pasta Oracle, esse comando vai funcionar. Se vocês não salvaram na pasta Oracle, obviamente, a gente vai precisar achar o caminho. Vocês vão colocar assim, ó, banco1.sql. banco1.sql. É para ele fazer o quê? Executar o script que vocês salvaram lá dentro da pasta Oracle. Pode dar um Enter. Beleza? Se ele chegou a esse ponto aqui, ó, commit complete, legal, é sinal que funcionou o seu comando. Se não funcionou, pessoal, ou vocês deram um Ctrl+C, um Ctrl+V errado, ou o nome do arquivo está errado, lembrem-se que no nível maiúsculo e minúsculo agora legal. Você já tem aqui, pode aqui agora já está conectado com isso. Beleza. Pessoal, deu ali commit complete para todo mundo? Não? Você salvou só com banco.sql. Tudo bem, banco.sql. Aqui não pegou, né? Tudo bem, banco.sql. Beleza. Você só pode entrar para a
Mais cima da CDS, ou seja, mais uma Pessoal, beleza? Legal. Então, aqui, ó, conseguimos fazer o quê? A criação daquele banco, correto? Bom, para a gente conectar naquele banco, a gente vai precisar sair dessa conexão, que a gente está como sysdba, exit, correto? SQL plus, espaço, barra S, SQL plus só. Enter. Qual o username? Banco 1. Qual o password? Banco 1. Beleza. A gente acabou de fazer a conexão com o banco que a gente criou, o esquema que a gente acabou de criar. Quais são as tabelas? Se a gente for abrir agora esse carinha aqui, ó, a gente consegue ver algumas coisas. Eu não tenho a tabela Decto aqui, que a gente criou? Select, asterisco from, Decto, ponto e vírgula. Enter. Ali, ó. Código do departamento, nome do departamento, ramal. Falou que não existe? Então é que não rodou só script. Tá, beleza. Você saiu da conexão? Você conectou para o HR? Não, todo. O HR não enxerga esse cara. Você vai ter que sair e dar o exit. SQL plus. Agora, banco 1. Beleza? Agora você vai pegar e dar um usuário não enxerga o objeto do outro. Esse é o princípio que você vai dar agora. Como a gente criou o conjunto do usuário? Fizemos a conexão com o banco 1, só o banco 1 usuário não consegue enxergar esses objetos. O HR não. Este aí é segurança. Segurança mínima, não tem. Olha lá, agora certinho. Tudo bem, pessoal? Legal. É nessa tela que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Correto? Bom, vindo aqui então, ó, né? PLSQL ou Procedural Language SQL é uma extensão do SQL com recursos de design, linguagem de programação, sendo uma extensão da linguagem procedural do Oracle. Aqui, pessoal, a gente já está dentro de uma tecnologia, tá? Cada tecnologia de banco de dados vai ter o seu padrão aí de linguagem. Essa linguagem, a PLSQL, ela não é padronizada pela ANSI e ISO. Tá? O que é padronizado é somente o SQL. Tá? A linguagem PLSQL, vamos dizer assim, é um adicional a mais que a Oracle dá para a gente poder manipular dados. Correto? Assim como a Microsoft tem o Transact SQL, assim como o Postgres tem o PGSQL. Certo? Então, cada banco de dados vai ter aí a sua linguagem específica. Incorpora muitos recursos avançados feitos em linguagem de programação projetadas durante a década de 70 e 80. É uma tecnologia empregada pelos Oracle Servers e por algumas ferramentas da Oracle. O banco de dados Oracle hoje suporta Java também.
Por quê? Porque a Oracle comprou a Sun. A Sun era detentora da Java. Hoje, então, a linguagem Java pertence à Oracle. Tá? Ainda é possível perfeitamente, e a maioria dos sistemas de banco de dados de Oracle rodam em PLSQL, por ser uma linguagem bem versátil. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que a gente fez? Simplesmente criamos uma table space, a gente tem que saber agora alguns conceitos. Table space é um espaço alocado realmente que eu preciso reservar lá no sistema operacional para falar, olha, eu preciso de um espaço agora para guardar dados. O Oracle vai falar isso para o sistema operacional. Aqui a gente está criando um usuário. A gente não deu lá o login como banco 1. Ó aqui ó, a parte do código que faz isso. Identified by banco 1 é a minha senha. Se eu tivesse colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria que colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Grant. Grant aqui ó, eu estou dando o quê? Para ele poder criar uma sessão, fazer conexão e usar recursos para o banco 1. Tá? Alterando o usuário para cota ilimitada, a cota, mesmo que o meu usuário tenha acesso a um determinado objeto, ele tem um tamanho padrão. Aqui eu estou colocando que ele não tem esse tamanho. Posteriormente, estou fazendo a conexão no meu banco 1, no meu esquema banco 1, com o usuário banco 1. Aliás, usuário banco 1, senha banco 1. Tá? E aqui eu estou criando as nossas tabelas. Isso daqui ó, é a parte, vamos dizer assim, já modelada do negócio. Depois que a gente já modelou, já fez formas normais, já chegamos todos nos tipos de dados que a gente definiu, a gente parte o quê? Realmente para código. E finalmente, simplesmente a gente está fazendo o quê? Inserção de dados dentro daquelas tabelas. Tá? Vamos aprender depois isso daí. O Oracle tem um comando que se chama commit ou rollback. O SQL Server não. Aliás, tem, mas não é padrão. Aliás, eu nunca vi um SQL Server trabalhar em modo de produção com commit explícito. Nunca vi na minha vida. Mas existe essa possibilidade. Para o Oracle, você precisa pôr de qualquer jeito. Dá para ser automático? Dá. Mas não é padrão do Oracle. Então, você quer confirmar o que você quer fazer, as suas alterações de dados? Você vai lá e dá o commit. Tá? Se não quer confirmar, dá o rollback. A gente vai ver depois melhor isso daqui. Beleza. A instrução mais básica de um select, pessoal. Select, nome da coluna, ou um asterisco, ou um apelido, tendo um apelido de coluna, from tabela. Isso daqui é o mais básico de tudo dentro de um Oracle. Eu preciso de pelo menos qualquer coluna e uma tabela. Tá? Sem um desses caras aqui, não dá, não tem jeito. O Oracle vai precisar de uma tabela e de pelo menos uma coluna. Distinct é uma palavra reservada da própria SQL para fazer distinção de dado, ou seja, ele vai eliminar repetição. Tá? Asterisco é um caractere coringa. Ou você coloca realmente os campos que você quer, ou você traz todos os campos da sua tabela. O que é melhor, mais performático, trazer o que você quer. Como a gente só está fazendo o teste, o asterisco vai funcionar bastante para esse nosso caso. Tá? Então, para se fazer seleção de dados, é essa a instrução básica que a gente tem que ter. Select, campos, da onde que a gente vai pegar, que seria o from. Tudo bem até aí? Sim. Uma cláusula select especifica as colunas a serem exibidas. Uma cláusula from especifica as tabelas que irão conter as colunas a serem listadas na select. O select, então, ele vai conter a lista de colunas, certo? Distinct, ele vai suprimir alguns itens duplicados. O asterisco pode ser utilizado para substituir o quê? Uma das colunas ou mais. Tá? Ele vai selecionar todas as colunas. O apelido é como a gente quer ver o cabeçalho da coluna. É opcional. Correto? O Oracle por si, ele já dá o nome para você, mas é opcional. Correto?
From vai especificar sempre o quê? As tabelas, da onde estão vindo a origem dos dados. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Bom, instruções select sem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Atenção, para a gente poder fazer o select, ele é insensitivo, ou seja, maiúsculo e minúsculo para ele não tem diferença nenhuma. O problema é os dados. Se o dado tiver gravado em maiúsculo, você tem que colocar como maiúsculo. Se ele tiver maiúsculo e minúsculo, você tem que colocar maiúsculo e minúsculo. Tá? Isso é do Oracle. E o SQL Server também. Por padrão não é assim, mas tem como fazer com que ele trabalhe desse jeito. Tá? Palavras-chave não podem ser abreviadas ou divididas entre linhas. Então, se eu estou fazendo o meu select, eu não posso pegar e separar uma palavra-chave em duas linhas, não tem jeito. Normalmente as causas são colocadas em linhas separadas, guias e indentação são usadas para aperfeiçoar a legibilidade. Da mesma forma que vocês escrevem código indentado, certo? O SQL também pode ser indentado, justamente para quê? Para vocês terem melhor legibilidade. Tudo bem? Bom, sempre o SQL Plus ele não termina enquanto você não digita o ponto e vírgula. Select, asterisco, from depth. Enquanto eu não dei o ponto e vírgula, ele vai ficar pedindo o quê? Comando. Dei o ponto e vírgula e dei o enter, agora sim, terminou o comando. Tudo bem até aí? O problema, o SQL Plus é um editor velho. Vocês não têm tanto recurso assim. Então, se você escreveu uma select de 10 linhas, é muito provável que você vai ter que reescrever essa select de novo. E com cuidado. Tá? É velho, editor velho, pessoal. De 1980 não dá para fazer muita coisa, né? Muito mais velho que alguns de vocês. Tá? Beleza. Vamos voltar para cá. Select, agora aqui, ó, como eu coloquei o asterisco, o que eu tenho então? A seleção de todas as colunas. Ele já me trouxe o código, o nome do departamento e o ramal, ó. Tudo bem? Isso daqui em cima, nome da coluna, isso daqui são os dados que eu tenho, ó. Tudo bem até aí? Sim? Beleza? Vocês imaginavam que o Oracle tinha essa cara aqui? Não? Pois é. E é o melhor banco de dados. Tem esse negócio aqui, ó. Para vocês verem que a casca em si, a interface, né? Não é nada. A robustez realmente está onde? Está no back-end dele. É lógico, tem ferramenta muito mais poderosa. A gente vai ver depois que a própria Oracle disponibiliza, tá? Mas, enfim, é um dos primórdios que saiu. A gente tem ele funcionando até hoje. É bom ainda. Desse jeito, cara. Não mudou nada. Tá? Para quem administra servidor de banco de dados, o cara sabe muito de Shell e Linux. E ele administra desse jeito aqui mesmo, no comandão, assim mesmo. Tá? Quando você tem computação em grid, você não fica administrando por ambiente gráfico. Tá? Você tem lá seus 40, 50 servidores. Você está monitorando. Não dá tempo de você ficar conectando com o ambiente gráfico. O comando é muito mais rápido. Lógico, leva tempo para você aprender. Não tem dúvida disso. Mas depois que você aprende, é muito mais rápido. É 10 vezes mais rápido que o ambiente gráfico. Tá? Por isso que eles vão manter isso daí. Agora, nesse caso aqui, ó, select, cd depto, nm depto e ramal, from depto. Escreva esse comando aqui vocês também. Aqui a gente está selecionando o quê? Coluna por coluna, ó. E as colunas são separadas por quem? Vírgula. Ó, vírgula. Final do comando, ponto e vírgula. Esse 2 aqui que vai aparecer, pessoal, é o 2 dele. Não digitem. Por quê? Porque é linha 2. Correto? Esse 2 que vai aparecer é do próprio PLSQL, do SQL Plus. Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Select. Vou colocar tudo em maiúsculo para vocês verem que não vai dar diferença. cd depto. nm depto, vírgula, ramal. Enter. From depto.
ponto e vírgula, enter. Ó, agora aqui ele já começou a aparecer o quê? Outros dados para mim. Aqui o meu eu diminuí, por isso que ele ficou tudo zoado aqui, tá? Select, cd débito, nm débito, ramal, from débito, ponto e vírgula. Correto? Beleza. E aqui, ó, eu só estou selecionando o que? Realmente o que eu quero. CD débito e NM débito. Então, as colunas que eu quero da minha tabela departamento. Tudo bem até aí, pessoal? Vocês perceberam que aqui, ó, o meu CD débito, ele só está com o nome de CD aqui, ó. Ele não está mostrando tudo. Por quê? Na verdade, o nome realmente da coluna é CD débito, tá? Mas o Oracle, o SQL Plus, ele está comprimindo isso daí. Tem algumas formas de fazerem ajustes. Deixa eu fechar esse cara aqui. Tem algumas formas de fazerem ajustes nisso. Call CD débito, entre aspas duplas, format A15. Call CD débito, entre aspas duplas, CD débito, fecha, format A15. Só, o teclado de vocês não funcionou? Aquela configuração da MBNT2 lá? Então, o meu, ele fica perto do Enter. O meu não tem o cedilha, né? O meu é padrão inglês, então é mais fácil. Mas deixa eu ver aqui, ó. System Administration Keyboard. Oracle. Ah, pessoal, aqui, ó. Vem aqui, por favor. System Administration Keyboard. Ele vai abrir a tela de senha. Digitem Oracle, né? E aí depois vocês escolham. Ó, Brasília BNT2. Tem aqui, ó. System Administration Keyboard. Ele vai pedir a senha Oracle. Brasília BNT2. Escolham ele e dê o OK. Deu certo ou nem? Beleza, então é isso daí. Legal? Vamos dar um select agora de novo no débito. Select asterisco from débito. Ponto e vírgula, enter. Ó. Agora aqui ele está mostrando o CD débito, né? Mas em compensação, o que ele fez? Ele me colocou todos os outros caracteres mais para lá. Tá? Então aqui na verdade é um meio de a gente tentar mais ou menos organizar o nosso dado. Para a gente visualizar. Só essa é a intenção. Tá? Bom, defaults de cabeçalho de coluna, né? Geralmente, quando a gente tem a seleção de dados ela depende muito do nosso tipo, de onde vai ser o que? O default, ou seja, o lado que a coluna vai estar. Para dados do tipo caractere e data, o alinhamento do meu dado ele vai estar na esquerda. Para dados numéricos, vai estar na direita, tá? Para a letra maiúscula, vai estar ainda no caractere da esquerda, porque pertence a caracteres. Se a gente for dar um select aqui, ó, mais uma vez nesses caras, o meu CD débito, se não me engano, ele vai estar tudo na esquerda. Ó. Ele é tudo string, então não vai fazer muita diferença. Se a gente pegar uma outra tabela, deixa eu abrir aqui um outro cara, só para ver. Ih, Marquinhos. Internet aqui já era. Minha internet acabou.
Deixa eu só pegar o nome das tabelas aqui, ó. O funcionário. O funcionário, ele tem dado do tipo número, tá? Então, se a gente der aqui, ó, um select asterisco from funcionário, ponto e vírgula, aqui sim, ó, esse código aqui, esse código aqui da matrícula dele, tá? Ele está alinhado aonde? Para a direita. Por quê? Porque ele é de um tipo número aí. Então, a gente vai ter mais ou menos esses tipos de dados, a apresentação dos defaults de dados, a exibição default dos dados. É a mesma coisa, basicamente, quando o Excel, a gente está tratando dado do tipo texto, dado do tipo número, dado do tipo data, correto? Ele vai lá e faz um alinhamento meio padrão, tá? Bom, dentro da select a gente pode utilizar as expressões aritméticas, sendo elas mais, menos, multiplicação e divisão. São esses símbolos aqui, ó, que vocês já estão acostumados na linguagem de programação. Para se utilizar um deles, se eu tenho o meu dado do tipo numérico, eu posso então fazer soma ou fazer o quê? Subtração. Posso fazer divisão, eu posso fazer multiplicação. Ou seja, meu dado numérico, eu posso utilizar qualquer um dos operadores. Tá? Quando eu já tenho um dado do tipo string, eu já não vou conseguir fazer tudo isso daí. Então, nesse caso aqui, ó, select asterisco from débito. Opa, o débito eu não vou ter, né? Cargo. Ó, no cargo, eu tenho aqui o VR salário, não tenho? Legal. Se eu colocar assim, select, asterisco não. Agora eu vou ter que colocar o nome realmente das colunas. CD cargo, vírgula, NM cargo, VR salário. O salário não é de um tipo numérico? Então eu posso fazer o quê? Utilizar os operadores. Mais 1000, por exemplo, aqui, ó. Enter, from, a tabela aqui é cargo, né? Cargo, ponto e vírgula. Enter. Ele está me mostrando o que para mim? O salário que ele tinha antes mais 1000, ó. Ele está somando 1000 nisso daqui. Mas ele está somando aonde? Lá na base de dados? Não. Em memória. Está em visualização, só isso daí. Se eu der um select sem esse 1000 aqui novamente, ele vai mostrar o meu dado original. Tudo bem? Toda seleção de dados, pessoal, não modifica os dados. Eu preciso ter um outro comando para justamente fazer isso. Enquanto eu estiver fazendo só select, é só visualização. Se eu quiser alterar, ele tem que ser outra coisa nesse select. Exatamente. Aí a gente precisaria utilizar o update ou insert, às vezes para a gente já inserir o dado modificado. Correto? Então, aqui no select é só memória. Tudo bem? Pessoal, tranquilos aqui? Comando select até agora está sossegado? Sim? Beleza. Bom, precedência dos operadores. Obviamente, utilizando os nossos operadores aritméticos, existe o que, pessoal? Existe essa parte de precedência. A precedência é o que? Justamente a prioridade que o Oracle vai dar para o que ele tiver que executar primeiro. Nesse caso aqui, ó, select CD cargo, NM cargo, VR salário, vírgula, 12 vezes salário mais 100, nessa expressão, o que vocês acham que ele vai executar primeiro? 12 vezes salário. A partir do momento que ele tem o resultado dos 12 vezes salários, depois ele vai lá e faz o quê? Junto mais 100, soma mais 100. É o mesmo princípio que a gente tem em matemática.
multiplicação e divisão são executados primeiro, para depois a soma e a subtração. Tudo bem até aí? Sim? Legal. Caso eu queira inverter essa ordem de prioridade, o que a gente faz? Utiliza-se parênteses. Os parênteses vão forçar, nesse caso aqui agora, a ser primeiro feito o VR salário mais 100, para depois ser multiplicado por 12. O resultado muda em relação ao anterior? Muda. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Tomem cuidado com isso. Tudo bem até aí? Sim? Definindo um valor nulo. Nulo não está disponível, não é atribuído, é desconhecido e não é aplicável. Nulo não é o mesmo que zero ou um espaço em branco. Ou seja, o valor nulo, pessoal, é um valor desconhecido. Vocês não sabem o que é e não têm condição de saber o que é. O nulo, a gente não sabe se é do tipo string, a gente não sabe se é do tipo numérico, se é do tipo dado. Simplesmente é um valor desconhecido. O nulo dá muita dor de cabeça para a gente. Se a gente pudesse ter um banco de dados que não tivesse nulo, seria muito bom. Mas praticamente é impossível pelas regras de negócio que a empresa tem. Correto? Onde estão esses nulos? Vamos fazer select aqui, ó. Select, CD cargo, NM cargo, salário from cargo. Select, CD cargo, NM cargo, VR salário, enter from cargo. Vocês estão enxergando aqui, ó, que o programador ele está sem valor nenhum aqui na exibição? Pois é muito provável que isso seja um nulo. Muito provável. No SQL Server ele mostra um NULL mesmo. Geralmente a cor padrão ele fica amarelinho, então você sabe que ali tem ausência de dados. No Oracle, no SQL Plus ele mostra desse jeito. Às vezes você não sabe distinguir se é um espaço em branco, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas esse cara aqui, ó, você não sabe qual é o valor que ele tem armazenado dentro de um nulo, é um valor desconhecido. Tudo bem? Se é um valor desconhecido, você não consegue ver ele visivelmente. Ok aí? Sim? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, valores nulos nas expressões aritméticas. Se qualquer valor da coluna uma expressão aritmética for nulo, o resultado será nulo. Se a gente tiver essa select aqui então, ó, de salário mais 100 ou salário mais 1000, o que a gente tem quando é somado com o nulo? Nulo. Vamos lá, ó. Select VR salário, vírgula, VR salário mais 1000 from cargo. Enter. Não é esse cara aqui, ó, que está nulo, aqui embaixo, do programador? Pior que eu não vou mostrar, né, aqui o programador para vocês. Mas tudo bem. É o penúltimo aqui, ó. Tá? Enter. Eu não somei nulo com mais 1000. Qual é o resultado de nulo com mais 1000? Nulo. Vocês não conseguem fazer operação com nulos. Correto? Há formas de se tratar isso depois. A gente vai ver que no SQL a gente tem como pegar e tratar o nulo, por exemplo, para ser zero. Aí sim, 0 mais 1000 daria os 1000. Tudo bem até aí, pessoal? Então, nulo com operação de aritmética, já era, vai ser nulo, não tem o que fazer. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso também. Vamos supor que vocês queiram fazer o quê? Média salarial dos seus empregados. Se um dos empregados estiverem com valor nulo, vai ser nulo o resultado. Correto? Então, tomem cuidado com isso daí. Legal?
Bom, definindo uma coluna, definindo um apelido ou um alias para uma coluna. O que é um alias? Tá? É um apelido. A gente faz o quê? Geralmente, a gente utiliza o apelido para renomear o cabeçalho da nossa coluna. Por quê? Ó no Oracle que bonito que fica quando eu coloco, por exemplo, coluna calculada. VR salário mais 1000. Ele vai pegar isso daqui como sendo o nome da sua coluna. Na hora de você tratar lá no Java ou no .NET, jogar para um dataset, o que vai aparecer no nome da sua coluna? VR salário mais 1000. Se você colocar espaço em branco, então, pior. Alguns componentes de dataset eles não conseguem reconhecer que isso é um espaço em branco. Então, você vai ter problema. Quando a gente geralmente, então, tem uma coluna ilegível, que a gente não sabe definir o que é, ou algum cálculo desse tipo aqui, é onde a gente utiliza os apelidos. Tá? É útil para quando a gente tem cálculo e faz a renomeação do cabeçalho da coluna. Segue imediatamente o nome da coluna. A palavra as é opcional entre a coluna e o apelido. A palavra as na coluna no select é opcional. Entre a palavra, entre o nome, no caso que vocês estão dando, e entre a coluna. Necessita de aspas duplas caso contenha espaço ou caracteres especiais, ou faça a distinção entre maiúsculo e minúsculo. Tá? Então, no Oracle tem isso daí. Se você quiser colocar um espaço em branco, que não é recomendado, o nome da sua coluna, você vai ter que colocar entre aspas duplas. Tá? Se você quer colocar maiúsculo e minúsculo, o nome da sua coluna, tem que colocar entre aspas duplas. Tudo bem? Legal. Como a gente faz aqui então, nesse caso, select cd cargo as código underline do underline cargo. O underline não é um caractere especial, então eu consigo utilizar ele. Aliás, tem alguns caracteres especiais que é possível utilizar sem mesmo o aspas duplas. Tá? Vamos lá então. Select. Opa. Vou colocar aqui embaixo. Select cd cargo as código underline do underline cargo vírgula enter nm cargo as entre aspas duplas nome do cargo, maiúscula e minúscula e com espaços, vírgula VR salário valor cifrão ou dólar salário enter from cargo ponto e vírgula. Beleza? Vamos escrever esse comando aqui. Deem o executar, deem o enter e vejam se executa. Executou? Legal, mas o dólar não é um caractere especial? E ele não está fora das aspas duplas? Ó, rodou, né? Ó aqui. Aqui ele não está mostrando justamente para aquele problema de ele tentar otimizar, mas ele está colocando ali, ó, código do cargo, nome, espaço do, espaço cargo, valor, dólar, salário. O dólar, pessoal, e o cerquilho, o hashtag, eles são caracteres especiais, mas se eles estiverem juntando duas palavras, vamos dizer assim, para formar a sua coluna, ele não é necessário ser colocado entre aspas duplas. Fora esses caracteres, os outros são. Tá? Oi? Não entendi.
Deu erro no S? Select seletar partes pode colocar tem salário, valor do salário, aí me carga essa ali, ó, você disse. Olha só um vídeo mais. Não, é só para demonstrar exemplo. Tranquilo, pessoal? Então, ó, esse cara aqui, o dólar e o hashtag lá, o cerquilha, eles são caracteres especiais que, desde que não tenham espaço, eles são permitidos sem aspas duplas, tá? Se você não colocar esse cara aqui, ó, se você quiser exibir maiúsculo e minúsculo mesmo, você precisa colocar aspas duplas. Caso não, o SQL ele vai lá e faz o quê? Transforma para você em maiúsculo. Tá? O nome, o cabeçalho da coluna do Oracle, da tabela. Tá? Então, a gente tem essas particularidades aqui. Tá? Existe um operador de concatenação. Quando a gente utiliza concatenação? Quando a gente quer juntar duas strings. Né? Então, no SQL Server é um mais, que você vai lá e faz a utilização para ele concatenar. No Oracle não, é o símbolo de pipe. É aquelas barrinhas retas que a gente tem, o pipe. Tá, ó, é justamente esse cara aqui. São duas barras verticais. No teclado de vocês, ó, o pipe está perto do shift esquerdo aí. Tá? Shift e shift pipe dá esse símbolo aí. Bom, se a gente quer, por exemplo, concatenar o valor de dois campos, select, código, cargo, pipe, nm, cargo. E aí sim, ó, as, código, nome, from, cargo. Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Em vez de mostrar duas colunas, nós estamos mostrando somente uma com os dois valores. Ok? Então, ó, select, cd cargo, pipe, nm cargo, s, código, underline, nome, from, cargo. Vai ficar meio feião. Por quê? Porque ele está realmente concatenando sem nenhum espaço, sem nada. Ele vai mostrar os dois valores num único campo. Tá? Dessa forma aí, ó. Olha lá, ó. C1 cozinheira, C3 alce escritório, C7 vigia, C2 que é o meu código, né? Mecânico, ó. Tá tudo junto. Um único campo contendo os dois dados. Tudo bem até aí? Sim? Reparem que, ó, código underline nome, eu não coloquei em minúsculo. Se eu não coloquei entre aspas, o Oracle ele transforma em maiúsculo, ó. Tá? Por padrão é isso daí. Beleza aí, pessoal? Bom, uma literal é um caractere, um número ou uma data incluído na lista de select. Valores literais de caracteres e data devem estar entre aspas simples. Cada string de caractere é gerado uma vez para linha retornada. Bom, então a gente tem aí o que? Os valores literais. Cada valor literal tem o seu tipo e o seu tipo ele vai determinar o que? Determinado tratamento. No caso, se a gente quer, por exemplo, trabalhar com strings, a gente precisa colocar o aspas duplas entre a minha string, né?
Se a gente quer trabalhar com datas também, entre aspas duplas. Entre números, se a gente quiser trabalhar com números, não precisa dos aspas duplas. É direto. Tanto para inteiro quanto para decimal. Tá? Linhas duplicadas. A exibição de consulta, das consultas de todas as linhas, incluindo linhas duplicadas. Bom, por padrão, o select em si, sozinho, né, ele traz linhas duplicadas para a gente, por padrão. Então, se a gente vir aqui, ó, select CD cargo from funcionário, ele vai trazer o quê? O CD cargo repetido. Select CD cargo from funcionário. Ó, C2, C2, C3, C3, C1, C4, C5, C2. Então, eu tenho repetição nos meus valores, no meu código do cargo. Correto? Supondo agora que eu queira o quê? Eliminar linhas duplicadas. Bom, se eu quero eliminar linhas duplicadas, eu tenho que utilizar esse cara aqui, ó, que a gente chama de distinct, ou distinção. Então, select, distinct, CD cargo, from funcionários. From funcionário, né? Correto? Lembrando que a gente está pegando os dados da tabela funcionário. Então, é por isso que eu tenho a repetição do código do cargo. Um funcionário, aliás, mais de um funcionário não pode ter o mesmo cargo? Sim, não é? Então, é sinal que eu tenho repetição nessa tabela. Então, enter aqui, ó. Agora, com o distinct, ó o meu resultado. C4, C5, C2, C1. Eu não tenho mais repetição de valores. Vocês concordam? Então, agora eu estou fazendo o quê? Distinção desses dados. O distinct, pessoal, ele não é por coluna que ele faz distinção. É por linha inteira. Então, se você tiver 5 campos lá no seu select e colocar um distinct antes, ele vai fazer a distinção dos 5 campos, se são iguais. Se sim, ele vai lá e suprime, ele tira fora. Tá? Se um deles forem diferentes, ele vai permanecer na lista. Então, distinct é para a linha inteira e não por coluna. Correto? Tudo bem aí? Beleza? Bom, o distinct atua sobre a linha da select, não sendo possível ter 2 distincts na mesma select. Tá? Limitando linhas selecionadas. Restringe as linhas retornadas usando a cláusula where. A cláusula where pode comparar valores em colunas, valores literais, expressões aritméticas ou funções. É formadas pelos elementos nome da coluna, operação de comparação, nome da coluna, constante ou lista de valores. Sempre eu vou ter o quê? Então, uma variável, ou uma constante, ou uma lista, ou qualquer coisa que me retorne dado. Para se comparar geralmente com quem? Com outras colunas. Correto? Bom, os operadores de comparação são os que você já conhece. Igual, menor, maior, diferente. Menor ou igual a, maior ou igual a. Então, sempre eu vou ter o quê? As comparações, geralmente, com o campo que eu tenho na minha tabela, mais alguma variável que eu tenho, ou mais alguma constante. Tá? Para isso, a gente vai fazer o quê? Utilizar a cláusula where, justamente para a gente restringir linhas. Nesse caso aqui, ó, select nm matric e nm func são funcionários. Select nr matric nm func from funcionário. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu simplesmente estou limitando as colunas para o
pelo NR matrícula e o nome do funcionário, mas não estou limitando linhas. Se eu tivesse 10.000 linhas nessa minha tabela, as 10.000 linhas até esse ponto iriam retornar. Nesse caso, nós temos quantos? Opa, NM func, select, NR matric, NM func, from funcionário. Nós temos 10 linhas. Então, dessa forma aqui, ó, só estamos restringindo colunas. Vocês concordam? Agora vamos começar a restringir linha. Select, NR matric, NM func, from funcionário, where CD cargo igual a C2, entre aspas simples. Por que entre aspas simples? Porque ele é um campo caractere, ele é um campo texto, um campo string. Correto? Estamos utilizando o quê? Uma variável, um símbolo de comparação e um campo. Ó. É dessa forma que a gente começa a limitar as linhas do nosso select. Quanto mais linhas se traz, mais lenta é a sua consulta. Quanto menos linhas se traz, teoricamente seria mais rápido a sua consulta. Mas eu já vi casos que, dependendo da complexidade da select, demora-se mais para mostrar o resultado. Tá? Mas, no geral, é isso daí. Ponto e vírgula, esqueci. Ó. Agora sim, eu só tenho aqui, com esse where CD carga igual a C2, 1, 2, 3 pessoas. Então, se eu tivesse 10.000, desses 10.000 só iriam retornar 3, por exemplo, que a gente viu aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Restrição de linhas e restrição de colunas pelo comando select, tranquilos? Sim? Suave? Beleza. Bom, a string de caracteres e valores de dados aparecem em aspas simples. Os valores de caracteres fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas e valores de data diferenciam por formatos. O formato de data default para o Oracle é dia, mês e ano. O dia realmente é o dia com 2 dígitos em formato numérico. O mês é MON, tá? O mês são os 3 dígitos do mês em formato abreviado. Então, vai ser Jan, Feb, March, Mar, né, no caso, APR. São meses realmente, isso é o padrão do Oracle. Correto? Então, não é mês 1, 2, 3, não. É Jan, Feb, March, APR, April, né? May, tá? Com 3 dígitos aí. E o ano com 2 dígitos. Esse é o formato padrão. Então, se eu quiser a data, por exemplo, de 1 de junho de 93, eu teria que escrever desse jeito aqui, ó. 01-Jun-93. Quer dizer, funcionários que tenha DT-ADM, data de admissão, em 1 de janeiro de 93, e o sexo foi igual a F, feminino. Correto? Vamos lá, ó. Select, NR matric, vírgula, NM func, vírgula, DT-ADM, from funcionário, where sexo igual a F. O F tem que ser em maiúsculo, tá, pessoal? Porque é dado mesmo. End DT-ADM igual a de Jun, 1-Jun-93.
ponto e vírgula. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui a utilização do AND, ó. Se eu tenho um AND, eu tenho mais o quê? Mais de uma operação a ser comparada. O primeiro ele vai fazer o quê? DT ADM igual a 1 de junho de 93. Tem o resultado? Tem. O sexo tem que ser igual a F, feminino. Se eu tiver essas duas condições como verdadeira, o resultado aparece para mim das linhas retornadas. Correto? Enter. Eu só tenho um único funcionário nessa condição. Sexo feminino, a Ana Silveira. Com a data de nascimento do dia 1 de junho de 93, é ela, ó. Então, de todos aqueles funcionários que eu tinha, eu consegui restringir só para esse. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? DT underline ADM de admissão. DT underline DT ADM, tudo junto. Ele é case sensitive aqui, ó. Isso. Exato. Os dados são case sensitive. A estrutura do select não. Poderia ser minúsculo ou maiúsculo. Beleza aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Tranquilos? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, quais são os operadores de comparação? Operadores de comparação: igual, que é o que você já conhece, maior, maior ou igual a, menor, menor ou igual a, e o diferente. O diferente, eu esqueci de colocar aqui, tá? Ó, mas é o exclama igual, tá? Depois eu pego e faço a completagem desse quadrinho aí. Então, o exclama igual é o nosso símbolo de diferente no PLSQL. Ok? Bom, utilização dos operadores de comparação. Use os operadores de comparação em condições que comparam uma expressão a outra. Eles são usados na cláusula where, seguindo alguns exemplos. Aqui, ó, where HighDate igual a 1 Jan de 95. Where Sal maior ou igual a 500. Where ename igual a Smith. Correto? Então, isso daqui seriam alguns operadores que a gente poderia estar utilizando nas nossas selects. Tá? Quanto menos linha vocês trazerem, melhor. Para o banco de dados em si, ele vai estar trabalhando mais folgado. Memória, ele não está precisando o quê? Sobrecarregar. Então, quanto menos linha vocês conseguirem trazer, melhor para vocês trabalharem com o seu dado. Correto? Beleza. Bom, operadores, outros operadores de comparação. Nós temos aí os operadores between e end. O between e end, ele equivale ao quê? É quando eu quero, por exemplo, selecionar uma faixa de valores. Vamos supor que a minha faixa justamente seja o quê? As datas que a gente tem. Data de venda ou data de compra, enfim. Correto? Eu poderia colocar, então, o between, onde a minha data de compra é maior ou igual a 1/9/2017 a 30/9/2017. Correto? Então, o between ele substitui um maior igual, end menor igual. O in, ele é uma lista de valores. A gente vai ver onde ele pode ser aplicado. O in, então, ele não é mais uma faixa. O in são valores específicos que eu quero em lista para poder ter a comparação. Tá? O like, ele vincula um padrão de caracteres. Geralmente a gente utiliza o like quando a gente quer fazer procuras aproximadas
de cadeias de caractere. Por exemplo, no nome de uma pessoa, vocês exatamente sabem o nome completo dela? Geralmente não. Se vocês pegarem nome japonês, alemão, então é um negócio sério. Vocês vão ter que fazer o quê? Uma procura aproximada para procurar o dado através do nome. Então o like é um operador para cuidar disso daí. Tá? E tem, obviamente, alguns padrõezinhos, alguns caracteres coringa que dá para a gente trabalhar. E o SNU? O SNU, ele procura um valor nulo. Mas depois o like se trabalha com porcentagem. Normal. Exatamente, com percento. Tá? O SNU, ele procura valores nulos. O isNotNull procura valores não nulos. Tá? Além do is, é possível utilizar between e not between, in e not in, like e not like. Tá? O not eu consigo aplicar para todos eles aqui. O not eu estou invertendo, na verdade, a característica do que ele tem que buscar, né? Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, select NM cargo vr salário from cargo, where salário between 450 and 750. Eu estou então pegando o quê? Os nomes de cargo e valor de salário da tabela cargo, onde o valor de salário esteja entre 450 e 750. Correto? Vamos lá, ó, escrever o comando. Select NM cargo vr salário from cargo where vr salário between 450 and 750. Enter. Ó, o salário aqui está entre 450 e 750? Verdadeiro. Está entre 450 e 750? Verdadeiro. Está entre 450 e 750? Verdadeiro. Então, esse comando aqui está me trazendo somente os resultados do valor de salário com que eu coloquei. Poderia escrever esse cara aqui, ó, de outra forma? Where vr salário between 450 e 750? Poderia escrever ele de outra forma? Sim ou não? Com expressões. Mais uma vez, com expressões que a gente já viu. Se a gente fizesse assim, ó. Pode colocar o quê? Pode. E é o único jeito de a gente substituir esse comando. Select NM cargo vr salário from cargo, where vr salário maior ou igual ao quê? 450. And vr salário menor ou igual ao quê? 750. Ponto e vírgula. São os três valores que a gente tem. Então, esse comando aqui, between, ou esse daqui, ó, vr salário maior ou igual a 450, and vr salário menor ou igual a 750, são os mesmos. Correto? Não tem performance maior ou menor em nenhuma delas. Obviamente, o between ele fica mais legível, eu acho. Tá? Eu, pelo menos, gosto de utilizar bastante. Mas dá para você utilizar dessa forma aqui também. Tá claro aí, pessoal? Tudo bem? O in, ele especifica o quê? Uma lista de valores, correto? Então, eu não tenho mais uma faixa, igual o between estava fazendo.
Agora o in é uma lista realmente, eu só quero código de cargo que seja C1, C3 e C4. Correto? Ó, então vamos lá, vamos digitar esse código aqui. Ó. Select nmfunc cd cargo cd débito from funcionário where cd cargo in, aí entre parênteses C1 fecha, abre parênteses C3 fecha e C4 fecha. Correto? Ih, pior que eu escrevi o where errado aqui. Tem que apagar. Where cd cargo in C1 C3 C4. Correto? Então é essa lista que eu quero. O in, ele está pegando ou o código do CD cargo é C1, ou C3, ou C4. Enter. Ó. Ou o código do CD cargo é C1, C3 ou C4. Ó. C1, C3 ou C4. Esse in, ele pode ser substituído por outro operador? Se eu quiser substituir esse CD cargo in por outro operador ou por outros operadores, quais seriam? O igual e o OR. Então ficaria assim, né? Select nmfunc cd cargo cd débito from funcionário where cd cargo igual a C1 or cd cargo igual a C3 or cd cargo igual a C4. Tudo bem? Ponto e vírgula, enter. Beleza. C3, C1 e C4. Dessa forma a gente estaria substituindo então o nosso in. Lógico, com in, mais uma vez, é mais legível do que você ficando utilizando o OR. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Beleza. Depois do intervalo, a gente continua então utilizando esse operador like aqui. Tá? Que é um operador que vai fazer com que a gente trabalhe procurando string de caracteres aí. Dúvidas aí, pessoal? Não? Legal, então. A gente vai parar então uns 10 minutinhos para o intervalo, tá?